Bom, uma outra aplicação da lei de Newton, das leis de Newton, na verdade, tem um estudo próprio, mas são as forças elásticas. E, na verdade, não foi Newton que descobriu, foi Robert Hooke. Tá? E, basicamente, ela vai servir para a gente medir forças. Tá? Como é que a gente mede forças? Tá? A gente usa um dispositivo chamado dinamômetro. Tá? Vocês já devem ter usado isso daqui em aeroporto, por exemplo, para medir a massa da bagagem. Então você pendura a mochila aqui, ele vai marcar aqui o peso. Isso aqui é um analógico, é baseado numa mola. Esse aqui é um genomômetro digital. Tá? Então a gente vai entender agora as forças elásticas. E por que isso tem relação com a ideia das leis de Newton. Tá? Então eu vou entender por força elástica sempre uma força que um material que possui flexibilidade me devolve. Então assim, se eu puxar um elástico de cabelo, o que faz ele voltar para a posição que ele tem originalmente? Uma força elástica. Da mesma maneira, uma mola. Tá? Vocês já devem ter brincado em cama elástica. Qual que é a graça da cama elástica? A gente pular e saltar. Por quê? Quando você aperta uma mola, uma força vai surgir no sentido oposto ao que você a deformou. Tá? Então, isso aqui é, de novo, um princípio de ação e reação. Quando você pula na mola, ou segura perto de uma mola, você vai fazer com que uma força, que a gente chama de restituição, tente voltar essa mola para a posição original dela. E aí, pessoal, é o seguinte, né? A força elástica, que a gente vai chamar de Fel, ela depende de duas propriedades. Da deformação da mola, que é quanto essa mola aumentou ou diminuiu, e também da elasticidade do material. A deformação a gente vai chamar de X e a elasticidade a gente vai chamar de K. Um detalhe importante a gente fala deformação da mola, mas a gente vai ter que observar a diferença nos comprimentos dela. Por exemplo, uma mola tinha 10 centímetros de comprimento quando em repouso. Se ela passou a ter 20 centímetros de comprimento quando eu pendurei um objeto nela, a deformação dela é de mais 10. Tá? A fórmula da força elástica é Fel igual K vezes X. Então, a força elástica depende da elasticidade do material, que a gente vai chamar de constante elástica, e da deformação. Tá? Isso aqui é um sistema de amortecimento de carros, tá? Então, basicamente, a gente usa isso em qualquer carro que a gente anda. Precisa ter um sistema de mola para o carro não arrebentar quando passar em buracos. Tá? Eu trouxe aqui um simulador para a gente ver algumas situações. Eu vou fazer com vocês uma, né? E depois vocês podem tentar fazer as outras para poder entender essa questão da lei de Hooke. Tá? Então, a gente vai calcular a constante elástica, que é o K, né, nessa fórmula, a partir de um objeto de massa 250 gramas colocado nela. Então, esse link aqui do simulador vocês podem acessar depois, vai vir para essa tela, e a gente vai fazer o quê? Clicar aqui em Intro, de introdução. E aí vai abrir aqui essa telinha. Bom, o que a gente quer mesmo? A gente quer calcular a constante elástica de uma mola quando é colocada uma massa de 250 gramas. Então, primeira coisa, gente, a gente vai marcar aqui a opção de comprimento natural, vai aparecer uma linha azul, e a gente vai marcar aqui a opção de linha móvel. Por quê? Porque agora eu vou jogar aqui, ó, lento, e eu vou pendurar os 250 gramas. Quando eu pendurar, ele vai descer até um certo ponto e vai subir. Então, ó, ele desce, depois ele sobe. Quando ele chegar lá embaixo de novo, eu vou pausar e a gente vai... Pronto. Aqui, ó. Aí eu vou jogar essa linha aqui para baixo para fazer o quê? Lembra que eu falei? A deformação da mola, o X, ele depende de quanto a mola aumentou. Então, a mola inicialmente era desse tamanho aqui, ó.
ela aumentou tudo isso. Então, a gente vai pegar aqui uma régua e vai tentar observar a medida. Ó. Aparentemente aqui, ela variou 75 centímetros. Então, vamos anotar aqui. Ó. Depois vocês vão fazer isso aqui individualmente. Eu vou pensar que o X é de 75 centímetros. Tá? Um detalhe importante. Eu não pendurei uma massa de 250 gramas. Massa é 250 gramas. Então, eu sei que a massa, né, se for transformar isso para quilo, me dá 0,25 quilos. O detalhe que a gente vai ter que entender agora é o seguinte. Quando essa mola ela está suspensa desse jeito e eu penduro um objeto nela, o que faz a mola vir para baixo é a força-peso. Então, nessa situação, a gente pode dizer que a força elástica é igual ao peso. E peso a gente sabe calcular, como massa vezes gravidade. Por isso que eu transformei a massa para aquilo, porque agora a gente faz 0,25 vezes 10, que é a gravidade da Terra, isso me dá uma força de 2,5 newtons. Tudo bem, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó, em que a minha força elástica, ela é a constante vezes o x. Então, quando eu substituir dessa fórmula, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Fel é igual a K vezes x. Fel eu tenho, que é 2,5. O K é o que eu quero descobrir. E o x é 75 centímetros. Tá? Não posso usar centímetro, tenho que usar metro. Então, vou dividir por 100. Isso me dá 0,75 metros. Então, voltando aqui, K vezes 0,75 é igual a 2,5. Então, resolvendo na calculadora, eu vou dividir 2,5 por 0,75. Isso vai me dar um K igual a 3,33 newton por centímetro. Então, vejam, por que chama constante elástica? Porque nessa situação, se você fizer o mesmo cálculo, por exemplo, tira os 250 gramas e coloca outro valor. Tá? A gente vai observar o quê? Ó? Que a mola vai se deslocar menos. Tá? Então, ó, aqui ao invés de ser 75, é 30 o deslocamento. Tá? A deformação. Então, se eu fizer aqui a deformação como 30 centímetros, e a força elástica, de novo, com dois, agora, né, eu mudei, agora passa a ser 1, né, se eu fizer 1 sobre 3, vai dar os mesmos 3,3333. Então, descobrimos uma coisa interessante, né? O valor da constante elástica, ou melhor, a elasticidade do material, ele é sempre o mesmo, ele não muda. E não tem que mudar, porque imagina se uma mola ficasse mais fraca à medida que a gente coloca a força. Acontece. Por exemplo, num carro, num veículo, é ideal que as molas suportem aí o peso do carro, né? Um pouquinho mais do que o peso do carro. Se você colocar mais peso do que uma mola aguenta, ela vai arrebentar. Então agora, gente, eu gostaria que vocês tentassem, usando esse simulador, fazer as duas outras situações. O que vai mudar? Tá? Vocês vão tirar o pezinho aqui, que nem eu fiz, e aí vão mudar. No exemplo 2, eu vou colocar a constante como grande, e aí vocês vão ter que fazer esse cálculo. E na situação 3, você vai testar como descobrir a massa desse bloquinho aqui verde. Tá? Então é para vocês tentarem fazer. Depois eu corrijo em aula.